Muitas vezes, as pessoas se perguntam por que alguém que parecia tão conectado, tão envolvido e até mesmo apaixonado, simplesmente muda. De repente, o interesse some, as mensagens diminuem, o carinho desaparece. E o mais confuso é que, aparentemente, não houve nenhum grande erro, nenhuma discussão, nenhum afastamento claro. Só silêncio, distância e um vazio que vai crescendo dentro de quem ficou. Esse é um dos dilemas mais dolorosos de quem ama ou já amou. Tentar entender por que alguém que parecia sentir tanto, de repente parece não sentir mais nada. Mas a verdade é que o processo de perda do interesse raramente é realmente de repente. Quase sempre é uma soma de pequenos momentos, pequenas frustrações, microdecepções que vão se acumulando, silenciosamente, até que um dia se tornam impossíveis de ignorar. E o que era admiração vira desânimo. O que era carinho vira frieza. O que era vontade vira obrigação. E ninguém quer estar onde se sente obrigado a permanecer. A primeira coisa que você precisa entender é que as pessoas não se afastam por maldade. Ninguém acorda e diz: "Hoje vou machucar alguém que gosta de mim." Isso quase nunca acontece. O afastamento, quando não é causado por um trauma evidente, é geralmente causado por uma saturação emocional. E essa saturação vem quando aquilo que deveria ser leve começa a pesar. Quando o que deveria ser bom vira fonte de ansiedade. Quando a troca vira cobrança. Quando o afeto vira carência. Quando estar junto vira esforço. E nesse momento, mesmo sem querer, as pessoas começam a se proteger. Porque o nosso instinto é esse, se proteger do que machuca, mesmo que esse algo tenha sido, um dia, fonte de amor. O problema é que, do lado de cá, quem fica tentando entender, muitas vezes está preso na idealização, na lembrança do início, dos sorrisos, das promessas, das conversas longas, das madrugadas trocando mensagens, das juras de "vai ser diferente". E tudo isso foi real, não foi invenção da sua cabeça. Mas o que muita gente não percebe é que a fase da paixão não é sustentável. Ela é uma fase intensa, linda, mas transitória. Depois dela, o que segura uma relação não é mais a euforia. É o respeito, a presença, a reciprocidade e, principalmente, o desejo sincero de continuar mesmo quando o encantamento passa. Só que, se durante esse período houver mais cobrança do que acolhimento, mais exigência do que compreensão, mais ego do que empatia, então esse desejo começa a morrer. E junto com ele, o vínculo vai enfraquecendo. A verdade é que ninguém perde o interesse de uma hora para outra. Mas também é verdade que, muitas vezes, a gente ajuda essa perda sem perceber. Sabe aquele excesso de disponibilidade? Aquela urgência em responder? Aquela pressa em agradar? Aquela tendência de se anular para não desagradar? Isso que parece demonstração de amor pode, na prática, ser interpretado como falta de autoestima. E, infelizmente, por mais contraditório que pareça, o excesso de entrega pode afastar. Porque a pessoa começa a sentir que você precisa mais dela do que a ama. Que você se agarra por medo, não por escolha. E isso tira o encanto. Se este conteúdo está tocando em algo profundo para você, preste atenção. Sua jornada de autoconhecimento pode começar bem aqui. Cada história, cada insight, pode ser o gatilho para a sua transformação pessoal. Encanto vem da liberdade, do espaço, do desejo genuíno de estar com alguém porque é bom, não porque é necessário. Quando uma relação vira necessidade, ela deixa de ser saudável. Quando alguém percebe que você está ali mesmo quando não te valorizam, mesmo quando te ignoram, mesmo quando te tratam com descaso, a relação perde equilíbrio, a admiração morre. E quando a admiração morre, o interesse vai junto. Mas calma. Isso não significa que você não mereça amor. Não significa que você não é suficiente. Significa apenas que, talvez, você tenha colocado mais expectativa do que a relação podia comportar. Talvez tenha projetado demais. Talvez tenha amado mais a ideia do que a realidade. Talvez tenha confundido atenção com afeto. Talvez tenha confundido presença com compromisso. E tudo bem. Isso acontece com todos nós. O importante é o que você vai fazer com isso agora. Porque, veja bem, se alguém perdeu o interesse por você, é porque esse alguém parou de te enxergar como você merece ser enxergado. E por mais doloroso que seja, isso também é libertador. Porque você não precisa mais se apegar a uma fantasia. Você pode agora se reconectar com você, com a sua essência,
com o seu valor, com aquilo que você tem de mais bonito, sua capacidade de amar. Só que agora, você vai aprender a amar de um jeito mais inteligente. Vai entender que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, é a base de qualquer relação saudável. É o que impede você de aceitar migalhas, de implorar por atenção, de se humilhar por alguém que já te esqueceu. E olha, eu sei que dói muito. Dói se lembrar de tudo que foi dito, de tudo que foi vivido e perceber que no final você estava sozinho naquela entrega. Mas eu também sei que vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e agradecer por não ter ficado onde não era amado. Você vai perceber que merecia mais, que era você quem estava dando demais, que era você quem tinha coragem de sentir. E isso nunca foi fraqueza, foi força, porque sentir hoje em dia é um ato de coragem. E você teve essa coragem. Agora, só falta ter mais uma, a de se escolher, a de seguir, a de se valorizar. Se este conteúdo te ajudou a entender algo profundo sobre relacionamentos, mostre seu apoio, deixe seu like, inscreva-se no canal Terno de Ouro e compartilhe nos comentários. Qual momento da sua vida essa história te fez lembrar? Porque quem perdeu o interesse pode até não voltar. Mas o amor que você tem por você mesmo, esse precisa crescer. Porque só ele vai te conduzir ao lugar onde você nunca mais será opção, mas sim prioridade. Quer mais insights que vão transformar sua forma de ver relacionamentos? Se inscreve no Terno de Ouro. Todo o conteúdo aqui é pensado para elevar sua compreensão e seu valor. Não deixe de compartilhar este vídeo. Seu compartilhamento pode ser um momento de virada na vida de outro homem que precisa ouvir isso agora. Nos vemos no próximo vídeo.